E o Corinthians perdeu um reforço importante para o Vasco da Gama. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Marcos Leonardo está à venda no Al Hilal. Será que caberia no seu time do coração? As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, centroavante brasileiro em alta na Arábia Saudita, mas à venda. O Al Hilal, com aquela ideia de reestruturação e contratação de jogadores de muito nome, pretende utilizar as vagas de jogadores estrangeiros para contratar verdadeiras estrelas e pode acabar sobrando para o centroavante ex-Santos. Marcos Leonardo fez uma primeira boa temporada na Arábia Saudita. Por lá foram 43 jogos, 29 gols e 3 assistências. Ele foi um bom substituto para o Mitrovic, que conviveu com uma série de lesões ao longo da temporada. Mas, como a ideia é ter jogadores famosos e jogadores estrelados, pode acabar sobrando para o Marcos Leonardo, até porque o limite de estrangeiros no campeonato nacional é de 8. Dessa maneira, a tendência é que o Marcos Leonardo fique disponível apenas para competições continentais. Ele, por exemplo, poderia jogar as Champions Asiática, mas para o Marcos Leonardo não é interessante. Você perde espaço, você perde valor, você joga menos. E diante desse cenário, o Al Hilal está disposto a ouvir propostas pelo atacante. No primeiro momento, assim que li a notícia, já imaginei o Marcos Leonardo reforçando o Flamengo, jogador com características parecidas a que o Felipe Luiz pede, de um centroavante móvel, que combate bastante, rouba a bola, mas vale a lembrança de que o Al Hilal havia comprado o Marcos Leonardo do Benfica por 40 milhões de euros. Número praticamente inviável para um clube brasileiro. O Benfica é quem fez bom negócio, porque o tirou do Santos por 22 milhões de euros e o vendeu pouco tempo depois para o Al Hilal por 40 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você, Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já registra a sua opinião no espaço para comentários. Combinado? Hora de falar sobre o Corinthians, que perdeu uma disputa por reforço para o Vasco da Gama, algo que em outros tempos não seria muito comum. O Corinthians estava tentando a contratação de Andrés Gomes, atacante colombiano que pertencia ao Rennes da França. A oferta do Corinthians, empréstimo com opção de compra de 7 milhões de euros. As tratativas foram fechadas em cifras e condições bem parecidas às do Vasco da Gama, mas contra o Corinthians pesaram dois fatores. O primeiro deles, o transfer ban. O Corinthians está proibido pela FIFA de registrar novos atletas e esse transfer ban só cai quando o Corinthians pagar 34 milhões de reais ao Santos Laguna. O segundo ponto, a proposta salarial do Timão foi inferior à do Vasco. Mesmo com uma capacidade de faturamento bem superior, o Corinthians vai faturar em 2025, assim como em 2024, bem acima de 1 bilhão de reais, contra algo na casa dos 400 a 500 milhões de reais de receita anual do Vasco. Cruz Maltino foi capaz de oferecer um salário maior ao Andrés Gomes, que optou por se mudar para o Vasco da Gama. O atleta vai ser anunciado depois da realização de exames médicos. Só para completar, é importante lembrar que o Vitinho foi o único reforço já contratado pelo Corinthians nessa janela de transferências. O técnico Dorival Júnior havia pedido 4 contratações, 2 atacantes, um zagueiro e um lateral direito. Só para completar, outra notícia boa pro vascaíno, Matheus França é aguardado nesse final de semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de 1 ano de empréstimo. Ele chega do Crystal Palace, jogador que também havia sido procurado na semana passada pelo Cruzeiro. O Vasco se dando bem contra times com maior capacidade de investimento, o que é bastante legal. Nino aceita a proposta do Vasco, NT Vascaínos. Cara, confesso que me surpreendo com essa afirmação. Deixa eu ver se o Nino ainda é jogador da Elenco Esportes, porque eu já mando pro Fernando Garcia. Como esses caras mudam muito de Elenco Esportes. Então vamos lá. Deixa eu mandar pro Fernando Garcia. Fernando, boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se é verdade que o Nino aceitou a oferta do Vasco. Vamos tentar descobrir para vocês, tá? Se a gente descobrir alguma novidade, já contamos em primeira mão a partir de agora. Sobre Nino, tendo aceitado a oferta do Vasco. Perguntei para o Fernando Garcia, que é representante da Elenco Esportes e representante do Nino. É verdade que o Nino aceitou a oferta do Vasco? Isso é mentira. A tendência
é que ele continue no Zenit. É outro negócio que parece muito impossível, né? O Zenit trabalhava com uma pedida de 8 milhões de euros. O Giovanni Barbosa quer saber o que eu achei da contratação do Robert Renan, jogador que chega por empréstimo no Vasco. Cara, o Robert Renan tinha muito potencial e era super bem avaliado nos tempos de Corinthians. Acontece que a carreira dele não decolou como se imaginava. Acho uma aposta interessante. Você está trazendo por empréstimo, vai trabalhar com um cara que incentiva muito e apoia muito o jogador. Ele tem essa característica de coragem de sair jogando e tal. Acho que se derem oportunidade, acho que pode ser um baita reforço, sim. Eu gosto. Tá? E qual procede a história de que o MP apontou erros na recuperação judicial apresentada pelo Vasco e com isso pode prejudicar em possíveis reforços? Ô, David, eu não vejo ninguém mais capacitado para responder a essa pergunta do que o Pedrinho, o presidente do próprio Vasco, né? Deixa eu pegar o novo telefone do Pedrinho. O Pedrinho mudou de número. Quer ver, ó? Pedrinho, não é BH, é o outro. Peraí. Pedrinho, BH, cadê o Pedrinho? Peraí. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma posição, já conto para vocês. Ó, Nicola, alguma novidade no mercado do Vasco? Muitas. O Vasco tem se mexido bastante. O Vasco fechou o Robert Renan, o Vasco contratou o Andrés Gomes, mesmo com o Corinthians tentando. Essa é uma coisa legal. Duas coisas legais. O Matheus Reis e o Andrés Gomes chegaram ao Vasco mesmo com concorrências importantes. O Corinthians tentou o Andrés Gomes, atacante do Rennes. A proposta era bem parecida. O que pesou a favor do Vasco? O fato de ter oferecido um salário maior para o jogador e o fato de não ter transferban. O Corinthians hoje tem o transferban contra si. E o Matheus Reis é aguardado nesse final de semana para a realização de exames médicos e assinatura de contrato de empréstimo de uma temporada com o Vasco. Matheus França, jogador revelado no Flamengo e que hoje pertence ao Crystal Palace. O Matheus França também era alvo do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou desistindo do negócio na semana passada e o Vasco fechou a contratação. Dá para dizer que o Vasco tem melhorado bastante seu time. Matheus França, o Andrés Gomes, você passa a ter mais qualidade no setor ofensivo. Robert Renan atrás. Eu gostei dos movimentos feitos pelo Vasco. Gostei mesmo, tá? O Nicola Vasco acertou com o Nino, zagueiro do Zenit. Muniz, eu mandei essa mensagem para o empresário do Nino que desmentiu, tá? São 2 desmentidos na live. Primeiro do Di, como é que é o nome do cara? Peraí. Do Di Cesare, se ele fechou com o Bahia, a resposta que eu obtive do Bahia, nunca tentamos. E sobre a possibilidade de o Nino ser contratado, isso é mentira. Eu perguntei, a tendência é que ele continue no Zenit? E a resposta foi sim, tá? Então, descartemos essa possibilidade. Fala, rapaziada, beleza? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama. Neste sábado, atualizações importantes aí sobre o clube Vasco da Gama, as últimas atualizações do mundo do Cruz Maltino. Foi especulado aí nas redes sociais sobre a questão do Nino, aceitou a proposta do Vasco. Durante a live desta sexta-feira, o Nicola fez aí questão de mandar mensagem para o empresário do atleta, que desmentiu qualquer meio de comunicação que está noticiando aí, falando que o Nino aceitou vir a jogar no Vasco. O empresário do atleta, ele desmentiu, falando que não teve nada e que o jogador dele pretende ficar ainda no Zenit da Rússia, pretende ficar lá por mais algum tempo. Lembrando que o Zenit estava criando 8 milhões de euros, acho que seria muito difícil o Vasco desembolsar aí 8 milhões de euros para a contratação do Nino. Então, rapaziada, é isso. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!